Esse equipamento aqui faz parte do... Para mim? Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus porque vocês estão aqui e eu também estou aqui. A sua companhia nos faz bem, a sua presença nos faz bem. Eu gosto da frase que eu sempre menciono, estou sempre mencionando a frase de Saint-Exupéry, né, que diz: o mundo é melhor porque eu vivo nele. E aí eu faço uma mudança. O culto é melhor porque eu vim. Creia, se você não tivesse vindo, estaríamos empobrecidos. Como você está aqui, nós somos enriquecidos, porque a sua companhia nos enriquece. E para o pregador isto é uma honra, ver o seu auditório enriquecido com as pessoas. E há várias pessoas aqui que não vêm sempre, como é o caso da Elisa, o Josh e os seus filhos. E o filho da irmã Edecir, ilustre visitante, que nos dá muita alegria, seja muito bem-vindo. E como estou dizendo, cada um de vocês faz nossa reunião ser melhor. Okay? Então, vamos prosseguir. Eu reservei este dia de hoje para focalizar na necessidade de adesão ao Evangelho, de compromisso com o Evangelho, de compromisso para com a igreja e o seu trabalho, a sua missão. Muitos cristãos não estão comprometidos. Tenho dito aos irmãos que quando eu ando de Uber, geralmente eu pergunto, puxo conversa com o motorista. E às vezes eu pergunto a eles sobre a vida deles religiosa. Dificilmente eu encontro algum que não tem religião. Dificilmente, eu não tenho religião. Eles têm religião, todo mundo tem religião. Aí eu pergunto, de qual igreja? Não estou na igreja não. Eu sempre ensinei aos irmãos o seguinte: toda vez que alguém disser, eu sou crente, tem que responder, de qual igreja? Não pode. Eu sou crente de igreja nenhuma, isso não existe. E eu estudei várias definições de pregação. Os livros que ensinam a pregar, ele tem várias definições. Uma que sempre me encantou é essa: pregação é a comunicação da verdade divina com o fim de persuadir. Sempre que alguém prega, deve estar preocupado em persuadir, ou seja, propor mudança, propor transformação. Isso é importante. Uma vez estava aqui um irmão ouvindo a pregação, e eu falava sobre relacionamento. A certa altura ele saiu, foi lá para fora e ficou no celular. Quando, mais tarde, ele voltou, sentou, ficou ouvindo. No final ele disse: pastor, eu saí porque o senhor falou de reconciliação. E eu precisava, naquela hora, ir lá me reconciliar com a minha mulher. Eu não queria esperar o final do culto. Por isso eu interrompi e fui lá telefonar para ela, para me reconciliar com ela. Quer dizer, é a persuasão. Quando Jesus falava para as pessoas, ele esperava mudança de comportamento. E a mudança que eu quero propor hoje, aliás, é uma confirmação sobre a nossa convicção a respeito da nossa salvação. Uma vez esteve aqui falando um cientista. Alguém se lembra o nome dele? Como? Érico. E ele era um cientista, pesquisador de várias áreas aí do conhecimento humano. E ele disse: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Salvador. Então, reafirma. E aquele que não está comprometido com a igreja, com o Evangelho, então é esse que nós queremos persuadir a mudar a sua posição. E não deixar ficar indiferente
a obra de Cristo. É a melhor coisa que aconteceu no universo, a vinda de Cristo ao mundo. Eu quero persuadir a você a se comprometer. Se você já aceitou Jesus, você deve pedir o batismo. Se você já foi batizado, mas não está em igreja nenhuma, você também é convidado. E aquela pessoa que porventura está aqui e nunca fez uma decisão por Jesus, então a essa pessoa eu também convido a aceitar a minha persuasão. Aliás, tem que fazer uma correção. Não é o pregador que persuade, é a palavra de Deus. O pregador é um instrumento, ele transmite. Mas a persuasão não é o pregador, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não persuadir, nem Billy Graham, os melhores pregadores do mundo, não vão conseguir nada. Bom, queria ler com os irmãos o nosso texto de hoje, né? É um texto longo, mas como o sermão tem alguma coisa de biográfico, é sempre bom ler um texto maior. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém. Você veja só, ele veio da Etiópia para Jerusalém. A Etiópia ficava indo para o sul, saindo de Jerusalém, indo para o sul, tinha que atravessar todo o Egito para depois chegar na Etiópia. E ele diz que, o texto diz, ele veio da Etiópia para Jerusalém para quê? Para adorar. Adorar. Lá no Mato Grosso tem uma cidade chamada Jauru, e fomos uma vez lá para fazer um trabalho, pregação, e socorrer algumas pessoas com algumas doenças que a gente tivesse ao nosso alcance. E nós assistimos à escola bíblica dominical, era dentro do curral dos bois, num cercado que era para botar os bezerros que nasciam. Então aquele cercado era preparado aos domingos, era limpo, e ali se reuniam as pessoas para estudar a Bíblia. E ao redor ficavam as vacas. O encontro era às 9h da manhã. Encontramos uma família que estava andando desde madrugada para ir àquela reunião. Não tinha uma carroça, não tinha um cavalo, não tinha um burro. Eles vinham de madrugada, eles saíam de casa ainda escuro, para chegar às 10h na igreja. Eu espero que eles tenham bem de vida, porque Jauru era uma cidade muito atrasada, mas com o agronegócio está um brinco, um mimo de cidade. E as pessoas ficaram bem de vida porque surgiram muitos empregos e muita tecnologia. E Jauru, que eu fiz perguntas, né, quando nós fomos no Pantanal, eu fiz perguntas sobre Jauru e me informaram como está. Pois bem, aquelas pessoas viajavam a madrugada inteira para estar com mais umas 15 pessoas dentro de um criadouro de boi, no curral dos bezerrinhos, e ali nos sentávamos. Estudávamos a palavra de Deus. Então, esse homem, esse alto funcionário, porque ele não era uma pessoa normal, digamos assim, de classe normal, ele era de classe alta. E ele tinha vindo da Etiópia numa carruagem. Eu fiquei horrorizado, porque eu li um livro onde o autor fala que o etíope veio de carro de boi. Não é verdade. O boi anda muito devagar.
Se fosse um carro de boi, ele ia levar 1 ano para chegar na Etiópia. Mas eles tinham cavalos velozes, cavalos rápidos, né? E tinha os postos onde os cavalos eram trocados ao longo do percurso. Então, as pessoas chegavam, entregavam os cavalos que estavam cansados, compravam outros, faziam negócio, e assim eles iam. Mas, de qualquer forma, de Etiópia, da capital da Etiópia, até Jerusalém. Então, este homem estava voltando para casa, mas ele tinha vindo a Jerusalém para adorar. Para adorar. Pois bem, voltava. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Quer dizer, o livro de Isaías, né? Isso tem um nome, né, na linguagem, que quando você fala ler Moisés, ao invés de ler o livro de Moisés. Pois bem, lia Moisés. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. A obra do Espírito era sempre uma hora de propagação do Evangelho, de expansão do reino de Cristo. A ação do Espírito não era para dar alegria, não era para dar emoção, vibração, euforia, não. A obra do Espírito era sempre uma obra dirigida à expansão do Evangelho. Então agora aqui está esse homem lá. E Filipe, o evangelista, o Espírito disse a ele: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Era isso que aquele ministro da fazenda da Etiópia, chamado de eunuco, mas eunuco não tem muito sentido para nós, na nossa cultura, e ele era de lá, daquele local, e estava na sua carruagem lendo o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. E o que ele estava lendo? Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a sua geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco, o etíope, disse a Filipe: peço-te de que me expliques a quem se refere o profeta. Então, era uma pessoa que foi maltratada, foi humilhada, sofreu, né, padeceu, era um personagem do Velho Testamento. E o etíope queria saber quem é esse servo que padece, é morto, maltratado, para salvar o mundo, para salvar as pessoas. Quem é ele? E então o problema dele, do etíope, era esse. Eu leio dessa pessoa e não sei quem é, então ele queria saber. E ele disse: fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco:
Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele servo maltratado é o Cristo. O Cristo é o Filho de Deus. Às vezes, irmãos, quando eu preparo meus sermões, que fico meditando, às vezes perco o sono de madrugada e fico pensando, não quero levantar, e passo 1 hora, 2, 3 horas meditando sobre o que eu estou querendo falar. E às vezes eu me pego chorando de emoção. Algumas vezes eu me pego chorando de emoção. Aquele homem reconheceu o Cristo. É esse. É bom lembrar aqui que naquela época, naquele momento da história, os filósofos já não tinham mais esperança para dar. Porque os filósofos gregos, os antigos sábios, eles tinham como proposta ajudar o povo nos seus pensamentos, nas suas ideias, propondo caminhos. E eles chegaram ao ponto: nós não temos mais nada para propor. Esgotou-se a nossa inspiração. E um deles, Diógenes, andava com um lampião aceso pelas ruas de Atenas durante o dia. E perguntava: Diógenes, por que você está com esse lampião aceso? E ele dizia: procuro um homem justo. Agora, é esse que o etíope encontrou. Esse é o justo. Está escrito aqui. Pois bem, ele foi respondendo, disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. Aqui está o meu tema. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, cheio de júbilo. Então, aqui está o núcleo da minha pregação. Um homem que vai para Jerusalém, viaja da Etiópia, naturalmente amargurado, porque o justo que ninguém achava, ele também não tinha achado, e ele era um adorador com restrição, porque tinha perda no corpo, né? As pessoas que tinham alguma amputação eram impedidas. Depois Isaías falou que não, que essas pessoas tinham direito ao culto, mas no livro da lei de Moisés eram proibidas. Então esse homem humilhado toda a vida, e agora ele acha o Cristo. E essa palavra que descreve o seu humor, cheio de júbilo. Um escritor que escreveu um livro sobre um livro chamado Cristo em Cadeias Comunistas, e ele fala de um general que foi evangelizado, um general comunista que estava prendendo os cristãos. E esse general estava entrando em contato com o Evangelho. Alguém deu umas palavras com ele. Ele parou, pensou: eu preciso dele. Aceita no seu coração. Ele vai transformar a sua vida. E o general falou: já transformou? Que alegria! Cadê o ódio? Cadê o medo? Cadê a tristeza? Cadê a raiva? E eles estavam numa ponte e ele pulava. Ele pulava, passava a ponte pulando, voltava pulando, porque ele achou aquele de quem os profetas haviam falado. E esse etíope também. Essa palavra que diz que ele voltou cheio de júbilo, a palavra descreve
uma alegria imensa. Então, isso é o início do que eu quero falar. Uma vez eu pregava com muito mais fervor, né? Mas eu era muito mais convincente. E uma vez preguei e na saída uma senhora falou: pastor, o senhor podia ficar falando a noite inteira que eu ia ficar escutando. Bom, exagero, está exagerando. Bom, nosso tema, olha lá, a alegria da salvação. A verdade central. Para alcançar a alegria da salvação, precisamos seguir os passos propostos por Deus. Cada coisa é conseguida de acordo com determinados procedimentos. Quer abrir uma conta bancária, tem um procedimento. Quer passar num vestibular, tem um procedimento. Há um procedimento para cada coisa. Você quer ser astronauta, tem um procedimento. E aqui havia a proposta de um procedimento para quem quer ter a alegria da salvação. Para quem quer ter a alegria da salvação, o caminho é esse. Aí ele dá esse caminho. Lucas dá esse caminho. Ele é o escritor. E a verdade central, para alcançar a alegria da salvação, precisamos seguir os passos propostos por Deus. Esses passos, este etíope deu. Continuando. Esta é a história de um homem importante do reino da Etiópia, onde era ministro da fazenda, diretamente ligado à rainha. Ele estava em viagem, voltando da Judéia para a Etiópia, quando conheceu a história de Jesus. E aceitá-lo, experimentou a alegria da salvação. A palavra alegria, tradução de caris, de onde vem carisma, carismático, dom, né? Essa palavra está ligada a tudo isso aí. Beleza, charme, Carmen. Carmen é a graça. Você chamar uma mulher de Carmen ou de graça, é a mesma coisa, porque é o carisma, ela é Carmen, ela é cheia de beleza. Então, o nosso tema fala sobre desculpa, eu pulei. A palavra alegria é tradução de charis, que define tudo aquilo que há de bom e prazeroso, como uma festa, amigos, uma boa notícia, ou mesmo uma experiência de uma mulher dando à luz. Durante a minha formação acadêmica para médico, eu trabalhei numa maternidade. Acho que todo mundo devia dar uma passadinha na maternidade e ver como é que funciona. E tinha vários tipos, né? vários comportamentos. Teve uma mulher que desceu da cama e a gente não conseguia colocar na maca para ter o bebê, e ela acabou tendo o bebê no chão. E o médico, que era o chefe da equipe, colocou parto normal. Não. Nós fizemos 4 pessoas para segurar a mulher no chão, para o bebê sair, porque ela cruzou as pernas. Que deu. Pois bem. Mas eu me lembro de uma outra, que ela estava feliz, rindo durante o parto. Quando as mulheres gemem, ela não gemia, ela ria. Ela ria. E ela queria levantar para ver o bebê saindo. E eufórica. Geralmente, quando o bebê acaba de nascer, a mulher está tão cansada, tão dolorida, que ela dá uma olhada no bebê e não tem nem condição de cuidar. No dia seguinte, quando o bebê é trazido, aí sim, ela está amorosa. Mas essa não, no caso raro. Mas há muito tipo de alegria. Continuo. O nosso tema fala sobre a mais importante de todas as alegrias, a alegria da salvação, a qual
pode ser alcançada por qualquer pessoa que aceite a Jesus como seu Salvador. O nosso personagem, pela aceitação de Jesus, alcançou a alegria da salvação. Com um grande júbilo, retornou à sua terra, experimentando a alegria intensa e duradoura. A palavra aqui que fala de júbilo, na verdade, é um particípio presente de um verbo, e o particípio presente dá a ideia daquela coisa que é assim. Por exemplo, João jantou, é isso aqui. João está jantando. Vai. Entendeu? Não sabe que hora que ele vai parar. Então, esse particípio presente é esse. Essa alegria, ele experimenta de forma constante, intensa e para sempre. A alegria da salvação não é uma coisa temporária. Então, Lucas descreve essa alegria como uma alegria que não vai acabar. Esse grande júbilo. Pois bem, vejamos os passos que ele seguiu para receber tamanha bênção. Primeiro, para experimentar a alegria da salvação, precisamos ter o temor a Deus. Temor. Tinha ido a Jerusalém para adorar. O ministro etíope tinha abandonado o culto aos deuses pagãos, os cultos dos cultos da Etiópia, tinha abandonado esses cultos desses deuses pagãos, tinha se tornado um seguidor da religião de Israel. Ele tornou-se um prosélito. Um prosélito era um estrangeiro que era aceito na religião de Israel sem privilégios. Por exemplo, no templo de Jerusalém havia o pátio dos gentios, certo? Tinha o pátio dos gentios e tinha um muro. Os gentios não podiam passar para lá. Depois tinha o pátio das mulheres, tinha um muro, as mulheres não podiam passar para lá. Depois tinha o pátio dos sacerdotes, tinha um muro, os sacerdotes não podiam passar. Depois tinha o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava e assim por diante. Tinha ido para adorar. O ministro etíope tinha abandonado esses cultos pagãos e tornou-se um prosélito. 2 comentários. Primeiro, o temor a Deus significa a aceitação da realidade divina. Deus é real. O temor a Deus começa com essa convicção. Deus é real. Eu aceito essa realidade. Ele, no seu temor a Deus, ele aceita a realidade. Como disse, ele conheceu os deuses pagãos, mas ele diz, não, aqueles não. Agora, quando ele conheceu o Deus de Israel, ele foi adorar. Continuando. O texto que nós costumamos ler, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu pedi ao meu querido neto para colocar 2 figuras. Uma figura, primeira aí, são os trogloditas, povos atrasados, muito antes dessas nossas civilizações. Aqui eles estão celebrando o fogo, porque eles aprenderam a acender fogo. Então era uma sociedade que nem sabia acender fogo. Não tinham a roda, não conheciam a roda. A roda é a coisa mais fácil de fazer em qualquer tecnologia. Mas eles não conheciam Não tinham roupa. A linguagem era uma linguagem bruta. Atrasados. Mas as pesquisas mostram que eles tinham religião. Eles respeitavam as montanhas como divindades. Eles respeitavam os rios, porque atribuíam aos rios uma condição divina. Eles valorizavam, adoravam o sol, a lua. Eles tinham religião. Mas a pergunta é, todos? Não. As pesquisas mostram que alguns não tinham religião.
Alguns não tinham temor a Deus. Eu tive experiência interessante, porque como eu vim da roça, trabalhei com pessoas rudes, e depois eu trabalhei em lugares braçais, como construção civil, e trabalhei em oficinas, e em esses lugares sempre havia alguma pessoa rude. Entre aquelas pessoas rudes, tinham pessoas que temiam a Deus. E havia pessoas que não temiam a Deus. Você pega 2 analfabetos que não sabem nem escrever. Você tem um analfabeto aqui, tem outro analfabeto aqui. Esse crê em Deus e esse não crê. Uma vez havia um analfabeto, isso não é pejorativo, diz que aquela pessoa tem um nível de crescimento que não foi favorecido, não é um desprezo. Mas ele queria me convencer de que Deus não existe. Eu falei, mas qual é a sua instrução? O que você sabe? Havia um irmão na nossa igreja lá no Rio, me permite, que ele estava ouvindo um homem fazendo um monte de argumentações. Tinha um grupo escutando. Aí ele chegou e falou assim, escuta uma coisa, você conhece a álgebra? Não. Então cala a boca. Então cala a boca. Então havia entre os trogloditas, o homem das cavernas, o que adorava e o que não adorava. Esses aqui eram todos primitivos. Alguns olhavam para o sol e diziam, ó sol, eu te amo. Há um poema latino que eu vou falar em português. Deus criou o sol. O sol nos dá luz, vida e calor. Graças damos a Deus, porque criou o sol. Graças damos ao sol, porque nos dá luz, vida e calor. Então, ele adora Deus, adora o sol, adora a lua, mas ele adora. Agora, quero mostrar uma outra figura. Grandes cientistas. Einstein, Hawking, Newton e um outro aí que eu nem sei quem é. Aqui tem, são todos no mesmo nível, homens de altíssimo entendimento. Tem gente aqui que crê em Deus e tem gente que não crê em Deus. Que você, entre os primitivos, você vai encontrar quem teme a Deus e quem não teme. E entre os expoentes do saber, você vai encontrar alguns que creem em Deus e que não creem em Deus. Por exemplo, Newton falava de Deus abertamente, da sua crença em Deus. Einstein tem um pouco de dúvida, né? Tinha o Hawkes, é meio lá, meio cá, né? Então era assim. Aquele cidadão que foi à Lua e depois disse que ele não viu Deus, ele não viu Deus na Lua. É muita estupidez. Quem disse para ele que Deus estava na Lua? Ele foi procurar Deus na Lua? Quem mandou? Não vai achar mesmo. O que ele queria? Ele queria chegar na Lua e achar a divindade lá esperando debaixo dos braços abertos? Eu fui à Lua e não vi Deus. Né? Mas tinha um astronauta que era cristão. Ele esteve conosco na convenção na Bahia, quando a igreja, os batistas na Bahia completavam 100 anos, e ele foi lá, estava lá convidado e deu uma palestra. Então, um astronauta que diz não vi Deus, e outro astronauta que diz Deus comanda o universo. E eu estive lá numa parte do universo que ele comanda. A Lua, Deus comanda a Lua. Pois bem, o temor a Deus significa respeito para com as coisas referentes a Deus. Por exemplo, muitos dos problemas aqui no Brasil e no mundo inteiro são os incêndios criminosos. A pessoa que de propósito, criminalmente, taca fogo na floresta, ele não tem nenhum respeito. A floresta é a obra de Deus. Aquele que assassina não respeita a vida humana. Então, essas pessoas
elas não temem a Deus. Elas não têm temor. Aquele que não teme a Deus não pode esperar a alegria da salvação, porque não é para eles. Este etíope, ele teme a Deus e ele vai lá para adorar. Ele podia ir lá para fazer várias coisas, turismo, ele podia ir para turismo, ele podia ir para negócios, porque ele era da área de finanças, mas não, foi para adorar. Vale a pena ir se encontrar com outras pessoas que adoram a Deus. O outro comentário é que o temor a Deus contém um sentimento de afeição. A palavra adorar, falei outro dia, vem de ad oris, que quer dizer, oris é boca, quer dizer, para a boca. Adorar para a boca. Os pagãos não podiam beijar o sol, nem a lua, nem as montanhas. Então eles beijavam ad oris, beijavam a e jogavam para o sol. Era a adoração. Sol, eu gosto de você, eu respeito você, eu amo você. Jó, muito acusado, se defendeu dizendo: eu nunca joguei beijo para as estrelas. Vocês estão me acusando de tantos crimes e achando que eu me afastei de Deus, mas eu nunca joguei beijo para as estrelas. Eu nunca adorei as estrelas. Então, quando se fala de adoração, é uma experiência de afeto, de amor, de gostar, e que desperta o melhor que existe em nosso coração. Pois bem, uma senhora me falou que o filho dela ganhou uma Bíblia e o pai rasgou a Bíblia do filho. O menino pequeno, 8 anos, ganhou uma Bíblia em algum lugar e o pai ficou com raiva e rasgou a Bíblia. Esse pai, ele foi afastado pelo juiz do contato com o filho, porque ele abusava do filho. E ele foi condenado a se afastar do filho e a não ver o filho. Então, ele é um criminoso que alega ter convicções religiosas segundo as quais Deus não existe. Mas ele é uma pessoa perversa, uma pessoa má. Ele não tem um sentimento de afeição, não tem alma, não tem coração. Ele não rasgou a Bíblia do filho porque ele era ateu. Ele rasgou a Bíblia porque era sem educação, era mal educado, era grosseiro, era bruto, sem amor ao filho. Hoje, para que nós alcancemos essa alegria especial, temos que começar com o temor a Deus, porque essa alegria, ela tem origem em Deus. Ela tem origem em Deus. Não pode ter origem em outro lugar. O meu segundo argumento diz que para experimentar a alegria da salvação, precisamos nos comunicar com a verdade das Escrituras. Ela é fruto de um conhecimento que vem pela busca da palavra de Deus. Então, este homem precisa de um conhecimento para que ele possa ter essa alegria, porque ele era prosélito, judeu, praticava a religião, mas não tinha essa alegria ainda. O texto diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco, o etíope, disse a Filipe: peço-te que me explique
a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Anunciou a Jesus. Paulo falou, eu sou comprometido com o Evangelho de Jesus, e ai de mim, se não anunciar esse Evangelho. Pois bem, aqui está o ensino. O etíope foi esclarecido. Essa passagem é uma passagem difícil. Porque havia várias opiniões sobre esse servo. Isaías fala do servo que sofreu. Era indigno, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado na dor, experimentado no sofrimento, mas ele levou sobre si as nossas dores, ele curou as nossas doenças, ele nos trouxe a salvação. Quem é ele? Será que é o rei Ciro? Não, não é. Será que é um profeta? Será que é o próprio Isaías? Também não é. Esse é o Cristo. Meu querido, meu irmão, ame a Jesus, porque Ele padeceu por nós. Irmão, se eu não conhecesse Jesus, eu era uma pessoa inútil. Jesus me deu um rumo, me deu uma orientação. E nós precisamos de Jesus e precisamos estar ligados a Ele com muito boa vontade, com muito interesse. Então, você que está aqui, se você não é batizado, aceita Jesus, abre o seu coração e diz, eu quero ser batizado. Porque Jesus espera isso. Jesus falou, façam isso, preguem e batizem. Ser batizado é obedecer a Jesus, não é obedecer à igreja. Aceitar a Jesus é obedecer à orientação de Deus. 2 comentários. Precisamos dar prioridade às Escrituras. O ministro etíope tinha muitas opções de leitura. Podia ler economia, astrologia, história, mas fazia questão de ler a palavra de Deus. Ele está na sua carruagem, não era um carro de boi, era uma carruagem de luxo. Ele tinha embaixo, na cabine da carruagem, na parte nobre da carruagem, 2 assistentes. E lá na frente, o cocheiro que conduzia. É como um pequeno salão, com poltronas, estava o eunuco, o etíope, e 2 assistentes. Geralmente, as pessoas importantes, elas não liam como nós lemos em voz alta, elas tinham um empregado para ler para elas. Então tinham dois assistentes para ler para ele. Então um cansava, o outro lia. É hebraico, uma língua difícil. E ele vai ali. Mas o que estão lendo para ele é a Escritura Sagrada. A gente lê tanta coisa, lê tanta literatura, tanta maluquice, e aquele homem estava lendo a Escritura. O segundo argumento, nós precisamos buscar ajuda para entender a mensagem da Bíblia. Ele era um homem esclarecido. A rainha da Etiópia tinha muita riqueza. Ele tomava conta de toda a riqueza da Etiópia. A Etiópia eram lugares onde havia as grandes minas de diamante. Aquilo era tudo da rainha. Grandes minas de ouro. Grandes rebanhos de camelos, grandes rebanhos de animais. E este homem tomava conta de tudo.
Ele era um homem muito esclarecido e de alta capacidade. Está lendo a Bíblia, não entende. E ele diz: como vou entender se alguém não me explicar? Nós tivemos um irmão aqui, que quando eu tentava ensinar alguma coisa, ele: não, eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu já conheço a Bíblia, eu já sou pregador, eu já sei fazer isso, sei fazer aquilo. Isso é empáfia. O etíope podia dizer: eu sou o tesoureiro da rainha da Etiópia, eu cuido de grandes bens, eu lido com os livros, as contas, lido tudo. Eu sou especialista em economia, porque dependia dele a riqueza e o aumento da riqueza. Quanto melhor o ministro, mais o país fica rico, né? Quanto pior o ministro, mais empobrece. Então, a Etiópia, ele é o cara. Ele sabia de tudo isso, falou: mas eu não sei o que preciso saber agora. Eu quero saber quem é o servo que vai sofrer para me salvar. Eu preciso saber quem é esse servo que vai sofrer, vai derramar seu sangue para que os meus pecados sejam perdoados. Aí Filipe falou: bom, vamos ver aqui. Aquele que foi humilhado e maltratado, e nós não tínhamos compaixão dele, não víamos beleza e tal. Filipe falou para o etíope: esse é Jesus. Esteve aqui há pouco tempo com a gente na terra, ensinou o caminho da salvação, foi morto e foi levado para o céu após a ressurreição. Pronto. Às vezes nós encontramos pessoas assim que não querem entender, não querem saber. Irmãos, a escola bíblica dominical é uma das grandes bênçãos, foi para a minha vida uma das grandes bênçãos. Me ilustrou, me esclareceu. Eu já falei para os irmãos que no ginásio tinha um grupo da igreja, um grupo de alunos da igreja. Nós éramos os melhores, sem querer humilhar ninguém, porque a igreja nos ajuda a ser melhores. Nós éramos, nas provas, melhores provas. Os outros, os crentes que eram um grupo, nós éramos procurados em tempo de sufoco, de prova, para explicar para eles. Por quê? Porque o Evangelho nos estimula ao conhecimento. Agora, se um cristão não é estimulado a conhecer Deus, então alguma coisa está errada. Quando o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, essa sede é a sede do que ele fala. A sede de Deus é a sede do que Deus fala. Essa vontade de beber. Quando você vem ao culto, chovendo ou não, frio ou calor, ou você vem à escola dominical, você está cuidando de você. Porque você, no contato com a palavra de Deus, você vai evoluir. E este homem buscou ajuda. Ele vai na carruagem dele e o Espírito Santo conduz o evangelista e diz: corre ao lado. E os cavalos vão lá e Filipe vai lá correndo, e olha para dentro da carruagem e vê o assistente lendo o profeta, lendo. Aí falou assim: você está entendendo o que está lendo aí dentro? E o eunuco disse: não, como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Aqui nessa igreja ninguém pode dizer: ninguém me explica, porque explicamos sim. Explicamos sim. Pois bem, Filipe explicou e ele passou a conhecer o que ele precisava. Nós precisamos, então, não somente entender, mas acatar. Você entendeu, etíope? Você entendeu? Agora o que você vai fazer? Todo conhecimento implica numa ação.
Você sabe de alguma coisa? Isso significa que você tem uma responsabilidade de fazer alguma coisa. Informação sobre a dengue. As pessoas não fazem o que as informações mandam fazer. A Iracema descobriu lá, ela por acaso olhou numa janela, uma casa ao lado da nossa, com a laje cheia d'água. Laje cheia d'água. Tranquilo. E eu quase morri na UTI de dengue. Será que não foi um mosquito que foi criado ali naquela laje e que quase me matou? Será que não foi? Então nós somos instruídos e não tomamos nenhuma medida. Mas nós precisamos acatar o que é ensinado. Não é suficiente ler ou amar as Escrituras. É preciso submissão a essa palavra. Então isso nos leva ao meu último argumento. Precisamos experimentar a alegria da salvação. Melhor, para experimentar a alegria da salvação, precisamos responder de forma apropriada ao conhecimento adquirido. Todo conhecimento que adquirimos deve ter uma resposta nossa. Alguma coisa. Você vai na rua, vai andando, aí coloca lá, trânsito interrompido. É uma informação, é um conhecimento. Faça alguma coisa. Enquanto no desvio, vai de ré, bota o carro num posto de gasolina, faça alguma coisa. É preciso vacinar. Faça alguma coisa. Olha o alimento. Faça alguma coisa. Então, se o ministro não conhecia Jesus, agora conhece. Faça alguma coisa. Todos nós aqui conhecemos Jesus. Vamos fazer alguma coisa. O conhecimento nos provoca para uma ação. Cadê o nosso tema? O nosso lema? Certo. E o lema? Eu falei o lema da igreja. Um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Esse é o estímulo do cristão. Pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Bom, seguindo eles, aqui é o relato de Lucas. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O servo sofredor, que vai padecer, que vai sofrer como uma ovelha muda. Muitos animais, eles percebem que vão ser sacrificados e eles gritam, pulam. A ovelha não. Ela vai ser sacrificada, ela vai quietinha. E é sacrificado. Aí fala que o servo sofredor é esse. Certo? Não vai gritar, não vai clamar, mas ele é o destinado por Deus para levar os nossos pecados, levar as nossas dores, levar as nossas culpas. Ele foi batizado, mandou parar o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais. O ministro etíope, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Dizem os estudiosos do cérebro que quando a gente aprende alguma coisa, o cérebro descarrega um estímulo de alegria. Você lembra do Arquimedes, né? Ele queria descobrir alguma coisa, estava na banheira e descobriu. E saiu gritando: eureka, eureka! Arquimedes, você está na banheira, você saiu da banheira, se componha. Achei, achei, eureka, eureka! Este homem, o etíope, falou:
Achei. A gente está lendo isso há anos e agora achei. É Cristo, é Jesus. Isto é uma coisa maravilhosa. E então ele foi para sua casa cheio de júbilo. Todo conhecimento exige uma resposta. Estou repetindo. Todo conhecimento exige uma resposta apropriada. Toda vez que nós formos informados sobre alguma coisa teremos de fazer. Alguma coisa teremos de fazer. A partir de uma profecia de difícil compreensão, ajudado pelo evangelista, o ilustre viajante veio dar respostas apropriadas. O ilustre viajante veio dar resposta apropriada. Ele lia sobre o servo sofredor, mas não sabia do que se tratava. Agora ele conhece Jesus, o servo que é maltratado e morto para dar a todos a salvação. 3 comentários. Precisamos firmar nossa crença em Jesus Cristo como o Filho de Deus Salvador. Isso é ponto pacífico. A igreja tem que ser cristocêntrica, porque não temos outro. Irmãos, os filósofos não acharam ninguém melhor. O budismo não achou ninguém melhor. O islamismo não achou ninguém melhor. O hinduísmo não achou ninguém melhor. Em todas essas religiões apareceu alguém, mas o que apareceu melhor é o nosso Jesus. Por isso que ele encantou. E as pessoas queriam seguir. Nós precisamos praticar a aceitação, ou seja, uma coisa é a gente conhecer verdade. Uma coisa é a gente conhecer a verdade. Outra coisa é acolher a verdade. Diferente. Havia perto no meu primeiro pastorado, havia um homem que tinha um botequim, lá no Rio chamava boteco, ou um barzinho. Eu fui falar com ele, nossa igreja era perto. Lá do barzinho dele se escutava a igreja cantando. Vou falar com ele sobre o Evangelho. Ele falou: pastor, eu creio piamente em tudo que vocês falam lá. Tudo que o senhor prega lá, eu creio. Creio no que os hinos falam. Eu creio em tudo. Mas eu não posso aceitar. Porque olha só, eu vivo aqui nesse boteco, né? Homens bêbados, mulheres bêbadas falando palavrão, mas aqui o meu ganha-pão. Vocês estão certos, mas eu não posso aceitar. Já imaginaram que drama? E na época, eu era muito jovem, talvez hoje eu pudesse ter uma outra saída. Eu não tive uma saída para ele. Eu não tive um aconselhamento. Eu falei: tá bom, vou orar por você para que sua vida mude e você possa ter condição de seguir a Jesus. Ele ficou lá, depois nós fomos embora e tudo bem. E precisamos exercer a confirmação da fé. A fé, a relação com Deus, precisa ser comprovada. Precisa ser confirmada. Eu não posso falar em fé se não há uma evidência. Hoje em dia falamos disso no mundo científico, falamos muito de evidências. Então eu não posso simplesmente ouvir e não dar evidência de que aquilo está impactando a minha vida. A passagem é: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Então, a alegria da salvação depende disso aqui. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Carta aos Romanos, Paulo diz assim: você tem um contato com o Evangelho, usa a sua boca e fala que você aceitou o Evangelho. Entende? É isso que está dizendo. Se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, você será salvo. É essa confissão. Com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. E o texto continua:
Seguindo eles caminho fora, chegando ao certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Uma vez eu assisti batismo numa igreja que não era igreja batista. E lá eles batizavam por aspersão. Aí nós fomos lá, estávamos assistindo juntos. Ele pegou a água, colocou assim e colocou na cabeça do bebê. Colocou água, colocou assim na cabeça do bebê. Eles não têm o batistério que enche d'água para a pessoa ser imersa. Ele não batizou coisa nenhuma. Primeiro porque o bebê que ele batizou não confessou pecado. Segundo porque jogar água na cabeça não é batizar. O etíope se converteu e continuaram a viagem. Filipe está com ele na carruagem. Aí chegaram ao pé de alguma água. Ao pé de alguma água. Isso deve descrever uma lagoa, um riacho, um lago. Por quê? Se fosse para batizar com um pouquinho d'água na cabeça, o etíope não estava viajando sem seu cântaro de água. Toda a carruagem tinha uma reserva de água. Se fosse para batizar com um pouquinho d'água, não ia gastar nem meio copo. Já tinha batizado. Agora não, agora a gente vê um rio, a gente vê um lago. Batismo é ali. Batismo é afundar ali. O meu professor perguntou a um grego: quando um navio vai para o fundo do mar, afunda, em grego como se fala? Batismo. Em grego é batismo. Os equipamentos do fundo do mar começam com bate. Bate-escafo, bate isso, bate aquilo. São equipamentos para o fundo do mar. Então, aqueles que eu vou convidar para aceitarem o batismo não é uma coisa imposta. A pessoa tem que pedir para ser batizada. Eu não posso dizer, você tem que ser batizado. Em algumas igrejas fazem isso, mas o batismo é sempre uma iniciativa daquele que creu, porque ele quer confirmar. Ele deseja confirmar aquilo que ele experimentou. Ele deve confessar. Então, aí eu vou dizer para você que vai aceitar Jesus, ou que já aceitou Jesus e ainda não foi batizado, você precisa declarar. Você sabe que num casamento, se o noivo não declarar e a noiva não declarar, o casamento não tem valor. Sabia disso? Por isso ele tem que perguntar. A coisa mais importante no casamento não é os doces, não são os doces, churrasco. É a palavra. É a confissão. E assim, na vida cristã, a confissão. Então você virá à frente, eu vou te chamar, você virá à frente e a gente vai orar por você e encaminhar você para um estudo bíblico mais detalhado. E vamos agendar um dia para batizar você. Se você está fora da igreja, mas você já foi batizado de forma bíblica, você será aceito, como nós chamamos, por aclamação, porque você já é batizado. Você já deu testemunho, já confirmou a sua fé. O batismo confirma. A pessoa que ela, ao se batizar, ela confirma o que ela confessou. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Como é que eu confirmo isso? Aceitando o batismo. Ok? Deixa eu terminar então. Conclusão. Um antigo hino coral diz: fugi, tristeza e horror. Desponta um novo dia. Ressurge o Salvador, a fonte de alegria. Em um mundo cheio de dor e tristeza, onde a alegria é muito inconstante, Deus nos oferece a alegria da salvação. Essa alegria só pode ser concedida por meio do temor a Deus
o conhecimento da verdade e a apropriação pela fé. A confissão de Jesus como seu Salvador. Que o misericordioso Deus faça permanente em nossas vidas a alegria da salvação. A Elisa ficou de reger um hino, não é, Elisa? Feliz o dia em que aceitei. Você lembra? Pode tocar? Mas eu pedi a Elisa para dirigir 297. Vocês vão cantar comigo, a Elisa vai reger, a Irene vai tocar. Enquanto isso, você quer ser batizado, quer fazer a sua confissão, vem à frente para a gente orar por você. Sua vida vai melhorar em muito. Você precisa vir aqui. Então, pode vir. Fique em pé.